Números capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e os moinhos o moía, ou no grau, ou pisava em panelas, cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Amém? Podeis tomar assento. Eu sempre digo que a Bíblia, ela não é um livro de histórias, é um livro de princípios. Sempre que nós lemos a Bíblia, nós temos que ver os princípios que Deus está mostrando, usando o povo de Israel. E nesse capítulo, nós vamos ver o povo chorando, o povo murmurando, e Deus com ira contra o povo. Porque Deus estava livrando eles de uma escravidão, Deus estava tirando eles de um país onde oprimia, mas eles começavam a chorar e se lamentar e pedir para que voltassem àquela situação. E algumas coisas nós devemos observar nessa passagem, que devemos tirar como princípio. Ainda na quarta-feira, o Cauê pregou sobre influência. Então, devemos tomar cuidado com as influências. E aqui nós lemos algo que muitas vezes nos passa desapercebido. Versículo 4 diz assim: e o vulgo que estava no meio deles. O vulgo que estava no meio deles. Não era o povo de Deus. Era alguém que se aproveitou do momento que Deus estava dando um livramento, Deus estava tirando o povo da escravidão, e esse povo, ele se junta ao povo de Deus e vai caminhar juntamente com eles. E esse povo, quando chega no deserto, eles começam então a murmurar. Eles começam a levar o povo de Deus a imitá-los na sua murmuração. A influência, aquilo que muitas vezes nós não nos apercebemos. Ah, mas a pessoa está na igreja, a pessoa vai à igreja. Esse povo tinha saído livre do Egito, mas era um povo que não amava a Deus, era um povo que não agradecia a Deus, era um povo que não via os milagres de Deus, e não entendia que Deus estava livrando eles, e eles começam então a trazer uma influência, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem é que teve grande desejo? O vulgo que estava no meio deles. E eles começam então: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Não era a verdade, mas era a memória. Não é que eles comiam todo dia isso, mas era a memória que eles traziam lá do Egito.
Eles tinham uma memória que no Egito eles tinham peixes, eles tinham pepinos, eles tinham melões. Isso estava gravado na mente deles, a memória afetiva. A memória afetiva ela surge através de sensoriais e emocionais. E quando sons, cheiros, sabores, cores nos lembram de algo especial. E essa memória, ela ajuda a construir a nossa história. A lembrança afetiva, lembramos daquilo que nos marcou, que foi importante e especial em nossa vida. O que nós temos e trazemos em nossa memória. Aquilo que nos marcou. Aquilo que era especial. Então, preparar uma refeição em família vai trazer à nossa mente o quê? A lembrança da família reunida, a mesa posta. Eu trago na minha memória a minha mãe fazendo arroz. E toda vez eu sinto o aroma da queima do alho. Envolve aspectos sensoriais importantes como olfato, paladar, visão, tato e audição. Nós cantamos, Jesus me tocou, não foi isso? Nós sentimos o quê? O toque de Jesus. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós nos lembramos do quê? Do toque. Como foi amoroso aquele dia que eu tive um encontro com Jesus. Então são sensoriais importantes como olfato, paladar, visão, tato e audição. Tudo isso vai nos fazendo uma memória do que nós vivemos e de que nós tínhamos ou daquilo que nós gostamos. Êxodo capítulo 16 diz assim, no versículo de número 3. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tende trazido a esse deserto para matar de fome a toda esta multidão? O povo agora, ele começa a entrar na murmuração. Como se eles, quando estavam lá no Egito, eles se sentavam em volta de panelas de carne e comiam a qualquer hora. Nós sabemos pela história que não é verídico isso, mas é o que eles trazem em sua memória. As memórias afetivas são responsáveis por boa parte da autoconfiança e saúde mental. Aquilo que nós guardamos em nossa mente quando somos ainda crianças é o que vai determinar a nossa autoconfiança e a nossa saúde mental. Quantas pessoas sofrem por coisas que tiveram de memória na sua infância. Muitas vezes a nossa memória afetiva nos impede de mudanças, de ir além, ir à frente de novas conquistas, pode gerar até a ingratidão. O que nós estamos vendo aqui? Que a memória, ela está gerando ingratidão. Quando você encontra uma pessoa ingrata, é porque ela vai gerando isso na sua memória. Olha, eu era mais feliz, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E ela não consegue agradar a Deus, ela não consegue ser grata nem com Deus ou com pessoas por aquilo que ela está recebendo. Sempre está lhe faltando alguma coisa. Podemos ficar paralisados, sem reações, preso em situações antigas que não foram bem resolvidas e entendidas. Quantas pessoas estão presas no passado? Porque não conseguem resolver as suas memórias afetivas. Trazemos em nossa memória afetiva a necessidade de alimento, por isso nós trabalhamos. Por que nós nos levantamos de manhã? Porque temos uma memória que precisamos conquistar o pão, precisamos conquistar bens. Por isso nós nos levantamos e ordenamos ao nosso corpo, vamos trabalhar, vamos conquistar. Então nos levantamos em busca de condições para que não nos falte o pão de cada dia. Tudo isso é memória. E Jesus, ele é apresentado exatamente como sendo o
pão da vida. João capítulo 6, no versículo de número 25, diz assim a palavra, 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que lhe enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse povo estava atrás de Jesus, não pelos sinais, mas pelo pão. No dia seguinte, depois do milagre, o que eles lembraram? Jesus, Ele traz pão. Jesus, Ele nos dá o pão. E eles vão atrás de Jesus, porque Ele tinha ali realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão que tinha comido fartamente do pão dado por Jesus, esperava receber outra refeição. Na memória afetiva da nação, o líder libertador que os livraria das mãos dominadoras de Roma, fazendo cair pão do céu. O que eles estavam esperando? Um grande líder. Alguém queria tirar eles da mão de Roma. Versículo de número 14 diz assim: vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar-se, e ele só para o monte. Quando Jesus percebeu que aquela multidão estava vindo para fazê-lo rei, porque eles tinham em sua mente o quê? O Messias vem para nos libertar da mão de Roma. Era isso que eles esperavam, era isso que eles estavam buscando. Alguém que trouxesse pão, alguém que fosse poderoso e desse para eles o alimento. A necessidade os fez acreditar que uma revolução estava acontecendo. Chegou o líder milagroso para alimentar os famintos. Como que nós vemos hoje a política trabalhando? Olha, nós damos para você alimento. Não se esqueça no dia da eleição, eu cuidei de você. É a mesma tática, é a mesma busca. A humanidade, ela possui 3 tipos de necessidade. Fome natural. Por isso nós nos levantamos e nós sabemos que para ter a mesa nós precisamos trabalhar. Necessidades básicas, satisfação física e pessoal, fome do corpo, fome emocional, felicidade, paz, segurança. A fome mental e intelectual, tudo isso nós vamos em busca. Há uma fome antinatural, uma fome por coisas falsas.
Por que nós somos levados para tantos movimentos? Porque nós temos uma fome para as coisas falsas, as coisas ilusórias. A fome do homem caído, que se esquece do seu Criador, busca satisfação pessoal nas ilusões, drogas, delírios, desejos malignos. Tudo isso porque está em nossa mente que nós temos o direito. Eu posso, eu preciso. E a terceira fome é a fome sobrenatural. Trata-se da fome da alma e do espírito. O meu espírito clama por Deus. Quando nós buscamos Deus, é esta lembrança de onde nós viemos. O meu espírito, ele clama pelo Deus vivo. Aqueles que perderam a memória afetiva do Pai, estão mortificados. Quando é que o povo ele vai para uma decadência? Quando nós nos esquecemos quem é Deus. Quando nos esquecemos do Deus Criador. Efésios capítulo 2, abra a tua Bíblia, Efésios, a salvação pela graça. Diz assim a palavra: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrai-vos quem éramos. Traga a lembrança quem nós éramos sem Cristo. Quem é você sem Cristo? Por que você busca tantas coisas passageiras? Porque você não está se lembrando quem é Cristo, de onde Ele nos tirou, da onde Ele nos resgatou. Lembrai-vos, portanto, lembrai-vos que no outro tempo éreis gentios. Nós não éramos povo de Deus. Como o vulgo que saiu do Egito não era o povo de Deus. Era apenas um povo caminhando com o povo de Deus. Buscar, ter a memória afetiva, saber quem é Cristo em nossa vida, quem eu era, de onde me tirou, a influência que o mundo está nos fazendo, a influência que nós vamos caminhando com pessoas que não conhecem a Deus, que não andam com Deus, que não sabem quem é o seu Criador, e vai nos influenciando. E vai nos influenciando para onde? Para a derrota, para a destruição. Em outro tempo,
nós não éramos. Não foi pela nossa obra, não é porque você é dizimista ou porque você não é dizimista, não é porque você vem à igreja ou porque você não vem à igreja, é saber quem você é no mundo espiritual. Se tornar um religioso não te faz filho de Deus. Você ter um título não te faz filho de Deus. Então a palavra, ela vai nos levando a buscar a Cristo. Há um povo que buscou Jesus porque pensou, um grande líder está entre nós. Ele vai nos livrar de Roma. E Ele é poderoso para nos dar o alimento. Ele é poderoso para nos dar o pão. E buscaram a Jesus, não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que eles tinham em sua memória, que viria um libertador, que iria tirá-los da mão de Roma. Queria dar pão para eles. Que eles não precisariam nem trabalhar. Bastava ir com uma sacola, que Jesus ia fazer um milagre e dar pão para eles. Quantas vezes nós estamos buscando Jesus exatamente dessa maneira? Achando que vindo à igreja, Deus vai me dar um carro. Que vindo à igreja, Deus vai me dar uma casa. Não. Andar com Deus é ser abençoado. Andar com Deus é viver o melhor dessa terra, é comer o melhor dessa terra. Buscai o reino de Deus e as demais coisas, elas vão se acrescentando. Eu digo que é impossível você andar com Deus e não ser próspero. É impossível você ter Deus como seu Pai e não ser abençoado. Tudo aquilo que pedir, o Pai que está nos céus, Ele vos dará. Mas o povo começou atrás de Jesus pensando, Ele pode nos dar o pão. Ele vai nos libertar de Roma. É a memória afetiva que nós temos. Nós temos uma memória que Deus, Ele tem obrigação em fazer as coisas para nós. Nós temos uma aliança com Deus. Se você não fizer uma aliança com Deus, você não vai comer o melhor dessa terra, não vai ter a paz, não vai ter a alegria, não vai ter uma família abençoada. Não é ser religioso, não é estar todo dia na igreja, não é ser dizimista ou não ser dizimista, mas é ter uma aliança com Deus. Tudo que é meu pertence a Deus. E tudo que é de Deus nos pertence. Isso é aliança. Será que eu tenho mais do que Deus? Será que Deus precisa do que eu tenho? Quantas pessoas dizem, eu não vou ser ofertante, eu não vou ser dizimista, porque acha que é maior do que Deus. Ninguém supera Deus. Ninguém é maior do que Deus. Mas quando você tem uma aliança com Ele, tudo que é seu pertence a Ele. Ainda que seja apenas uma cabritinha, pertence a Ele. E tudo que é dele pertence a você. Isso é aliança. É interessante os casamentos hoje. Isso aqui é do meu marido. Isso aqui é o dinheiro da minha esposa. Casamento é aliança. É tudo um lugar só. É nosso. Não existe família quando há divisão. Não existe família quando há divisão. Mas a minha esposa não tinha nada. Agora ela tem. Ela casou com você que é abençoado. Meu esposo não tinha nada. Agora ele tem. Casou com você que é abençoado. É aliança. Eu não tinha nada. Agora eu sou milionário, trilionário. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Tudo que eu pedi, Ele me dá. Tudo que eu pedi, que seja bênção, Ele vai me dar. Tem coisas que Ele não dá. Porque eu vou me perder. Porque eu vou cair. E Ele é um bom pai. Bom pai não é aquele que dá tudo, não. É aquele que muitas vezes fala não. Fala não. Nós temos que aprender essa aliança com Deus. Então Jesus Cristo é a nossa fonte nutricional. Onde nós temos o pão da vida? Em Jesus. Semana até postei, João Calvino disse, burrice brutal é esquecer Deus. A maior burrice que um homem pode fazer é esquecer Deus.
Será verdade isso? Abra tua Bíblia em Oséias, capítulo de número 4. Diz assim, Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus. Esse é o que dói agora. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós estamos reclamando da geração que nós estamos vendo surgir. A culpa não é deles, a culpa é nossa. Nós temos nos esquecidos de Deus. Nós não temos apresentado Jesus para eles. Nós vamos ter esse sofrimento. Como você se esqueceu de mim, eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é o que mais dói em um pai, ver o seu filho sofrer. O que mais dói em um pai é ver a frustração morando em seus filhos. Mas por que isso acontece? Eu digo, a Bíblia não é um livro de histórias, é um livro de princípios. Se nós nos esquecemos de Deus, a próxima geração vai sofrer. E nós estamos caminhando para que os nossos filhos, eles não tenham conhecimento de Deus, ou tenham um conhecimento superficial. Igreja é um lugar de entretenimentos. O que eu mais brigo como pastor na igreja é o seguinte: sala de crianças não é depósito de crianças, precisa ensinar. Eu cobro dos professores, ensina a palavra. Quando levar a criança para a sala, ensina a orar, ensina a palavra. Não é um lugar para não atrapalhar o culto. Uma grande mentira é criança atrapalha culto. É mentira. Criança não atrapalha culto. Deixe vir a mim as crianças, é o que Jesus fala. Quando os seus discípulos estavam impedindo as crianças de vir. Se você não ensinar teu filho, se você não mostrar Jesus para o seu filho, vai sofrer. Vai sofrer ele e a próxima geração. Então nós estamos a um ponto para mudarmos a nossa história. Havia um sacerdote com o povo, Moisés. Havia um líder, Moisés. E ele se punha diante de Deus. Olha, se for para matar o povo, me mata. Mas esse povo é seu. Ainda que esteja murmurando, ainda que esteja se voltando contra, é o seu povo. Tu tiraste eles lá do Egito. O sacerdote, ele se põe entre Deus e o povo. Entre Deus e o povo. Se for para destruir o povo, destrói eu. Assim nós temos que ser sacerdotes na nossa casa. Eu sempre digo o seguinte, olha, você é o sacerdote na sua casa. O homem é o sacerdote na casa. A grande maioria não sabe qual é
a sua função. A família vai mal quando o homem está mal. Nós estamos, a mulher empoderada. Não existe isso. Existe uma mulher que escolheu errado. Existe uma mulher que não soube escolher marido. Existe uma mulher que não soube escolher filhos, pai para os seus filhos. Mas não é uma mulher empoderada. Os seus filhos devem sair da sua casa. Vão casar. Vão constituir família. Quem vai ficar? Você e seu marido. Quantas mulheres, ao nascer o filho, começam a maltratar o marido? Minha vida agora é meu filho. Não, a tua vida é a tua aliança. É a tua aliança. Se você não aprender a respeitar a sua esposa, ou respeitar o seu marido, você está contra a palavra de Deus. Amar o teu filho é natural. Mas você tem que aprender a respeitar o teu marido e a respeitar a tua esposa. A quebras de aliança vai levando o quê? A uma destruição. Então Jesus, ele se apresenta o quê? Sou o pão do céu. O povo começava então, nem aceitava ele, porque quem tinha dado comida para eles era Moisés. Olha, Moisés fez cair pão dos céus. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Veja agora que o povo tem a memória que lá no deserto eles comiam o maná. Mas lá no deserto eles murmuraram contra o maná. Então buscar a Deus. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 37. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Há princípios que a palavra vai nos levando. Olha, não fique com inveja dos malfeitores, nem daqueles que praticam iniquidade, porque eles serão ceifados, não serão mais lembrados, serão esquecidos, mas continua servindo ao Senhor, continua buscando ao Senhor. Nós temos uma memória que ela se esquece rapidamente. Às vezes nós vemos alguém com muito sucesso, mas essa pessoa logo é esquecida, porque o seu sucesso estava firmado o quê? Em obras humanas, e passando o homem, tudo passa. Mas quando nós temos o direcionamento de Deus, tudo que você fizer será próspero, será abençoado. A palavra diz: o justo ficará em memória. Os malfeitores, os ímpios, eles desaparecerão, murcharão como verdura, mas o justo ficará em memória. Esse é um tempo do que você trazer memória afetiva à sua família. Eles se lembrarem como você sentava à mesa, como você agradecia a Deus. Como nos momentos difíceis, você dobrava o seu joelho e orava. Quais as lembranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe? Oração. A minha mãe, se chovia demais, começava a dar trovões, ela reunia todos e dizia: vamos orar. E ficamos em oração. Eu aprendi que nos momentos difíceis da vida, se vence em oração. Porque é a memória que eu tenho da minha mãe. Quando não tinha, faltava, era oração. Buscava em Deus. A lembrança que eu tenho de aliança com Deus, foi meu pai que me deu. Ele nunca foi evangélico. Mas a minha irmã se converteu. A minha mãe, os demais, eu fui o primeiro a ser apresentado na igreja evangélica. E a minha mãe, ela começou a criar galinhas para vender ovos
para ser ofertante na igreja. Um dia meu pai, o que você está fazendo vendendo ovos? E ela disse, eu quero dar o dízimo na igreja. E ele disse, você está errada. Você tem que dar o dízimo do meu salário, do nosso dinheiro. Você não pode dar sozinha. Aliança com Deus. Família aliançada com Deus. São memórias afetivas. Que memória você está criando no teu filho? Falando mal de pastor, falando mal de igreja. Eu sempre digo, hoje nós temos uma multidão fora de igreja. Sabe por quê? Porque quando nós saímos da igreja, dentro do carro, nós começávamos a falar mal da igreja, mal do pastor, mal dos irmãos. A memória afetiva que os nossos filhos têm, que igreja é o pior lugar. É lugar de fofoca, é lugar de briga, é lugar de contenda. Se você sair de um culto agradecendo a Deus, e não murmurando de quem cantou ou de quem pregou, porque você não veio aqui por causa de quem canta ou de quem prega, você veio aqui para adorar a Deus. Entrega o seu melhor, memórias afetivas. Hoje nós, para trazermos pessoas para a igreja, é uma grande dificuldade. Porque a memória que eles têm é que igreja é lugar de disputas, é lugar de contendas. Nós temos que trazer uma memória ao nosso filho, que este lugar é casa de oração. Que casa é esta? É casa de oração. Não é casa de shows. Não é casa de negócios. É casa de oração. É uma casa de oração. É o lugar que nós falamos com Deus. É o lugar que Deus fala conosco. Eu sempre digo, você quer apresentar um show para o teu filho? Leva a um teatro, olha, tem shows maravilhosos. Mas igreja é lugar de adoração. É lugar de ouvir a palavra. Eu sempre digo que, na minha concepção, igreja seria escola. Todo mundo sentado, discutindo. Olha esse versículo, vamos estudar. Mas criamos esse tipo de auditório, que a gente vai seguindo. Mas temos que sentar, buscar a palavra, estudar a palavra. É lugar de buscar conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele com tanta sabedoria que ele tinha, sabedoria humana, quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou. Paulo é um dos discípulos de Jesus, depois de muitos anos, apóstolo, mas que ele conheceu Jesus. Eu sempre digo, as cartas de Paulo mostram quem é Jesus, o amor que ele tinha por Jesus, o amor que ele tem pela obra. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 em diante, diz assim: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisto? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O que Paulo está dizendo? Criando uma memória afetiva da nossa libertação. Eu aprendi do Senhor que este lugar não é lugar para comer, que esse lugar não é lugar para beber, esse lugar é para comunhão com Cristo. Trazendo memória, porque se cada um trouxer a sua própria ceia, ou se cada um fizer da maneira que quer, cada um come para si mesmo, embriaga-se e come para si mesmo. Então Paulo, ele nos ensina a manter uma memória afetiva da nossa libertação e vitória.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele está trazendo a memória. Olha, nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou no dia que ele foi traído. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, é em memória dele. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou santo, não é porque eu vou ficar olhando quem participa, quem não participa. Não, é porque eu preciso trazer em memória que eu sou pecador e Jesus deu a sua vida por mim. Jesus deu a sua vida pela minha vida. Eu não tenho que olhar quem toma e quem não toma. A palavra diz: examine-se o homem e coma e beba. E Jesus, ele se apresenta como Messias. O povo de Israel até hoje espera o Messias. A palavra diz: depois de cear, ele toma o cálice. Toda a Páscoa tem um cálice que espera o Messias. Nós não temos mais, porque o nosso Messias já veio. E Jesus toma este cálice e diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele se apresenta como o Messias. O judeu até hoje tem um cálice que representa o Messias. Nós não precisamos mais. Nós já temos o corpo e o sangue de Cristo, pelo nosso pecado. Então hoje, eu recebi do Senhor, é memória criada. As pessoas, às vezes, mas vocês dão a Santa Ceia para a criança? Sim. A Páscoa é dada à criança. Como eu vou trazer a memória do meu filho, que esse é o corpo e o sangue de Cristo, só porque ele não tem uma carteirinha da igreja? Aquilo que eu tenho, eu quero dar para o meu filho. Aquilo que eu tenho de conhecimento, eu quero passar para o meu filho. Minha esposa, quando chegou aqui, eu disse, eu estava fazendo, iria ter batismo, eu estava preparando, e eu perguntei para ela: por que você se batizou? Ela era de uma igreja lá no Piauí. Eu perguntei: por que você se batizou? Se eu não me batizasse, eu não poderia cantar no coral, não poderia fazer parte da igreja. Falei: esse é o problema da igreja. Nós nos batizamos para fazer parte de uma igreja, para cantar num coral, para tocar um instrumento, para pregar. Não. Nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, porque nós fomos libertos. Fazei isto em memória de mim. Faça isso em minha memória. Agora, se eu me esquecer e não ensinar meu filho, Deus vai se esquecer dele. Olha o mal que você pode estar fazendo à próxima geração, se esquecendo de Deus. Se esquecendo de Deus. Não vou na igreja porque eu não sou religioso. Que bênção. A igreja não é lugar para religioso. A igreja é lugar para aqueles que precisam de libertação, de cura. A igreja é lugar para aqueles que precisam reafirmar: o Senhor é meu Salvador. É aqueles que são necessitados. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Daqueles que estão precisando, daqueles que precisam contato comigo, daqueles que precisam ter na sua memória o meu toque. Que nesta manhã você sinta o toque do Espírito Santo. E você traga na sua memória como é bom
ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Como é bom ser amado por Deus. Como é bom fazer parte do povo de Deus. Como é bom poder louvar e cantar em honra ao Senhor. Como é bom poder ofertar ao Senhor. Como é bom ver a obra de Deus crescendo. Como é bom fazer parte do povo de Deus. Fazer isto não porque você é pecador. Nós somos. A palavra de Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E todas as vezes que eu me examino, eu sei que eu sou um pecador. Mas todas as vezes que eu vou diante do Senhor e peço: Senhor, me perdoa. Me ensine a caminhar. Me ensine a me livrar de tanto vulgo que tem me influenciado. Me ensine a não murmurar. Me ensine a te honrar. Me ensine a te buscar. Quando nós aprendemos isso, nós nos tornamos o povo de Deus. E deixamos de vir com sacolas buscar pão, porque nós temos Jesus dentro de nós. Curva a sua cabeça. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta manhã, Pai. Como Paulo, ele aprendeu do Senhor. Nós estamos aprendendo nesta manhã também, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que eu possa cultivar na memória dos meus filhos como é bom Te servir, como é bom Te buscar, como é bom ter um refúgio na aflição. Como é bom, Senhor, quando os ventos estão soprando forte, eu poder levantar a minha voz e pedir: Senhor, me ajuda, me acuda. Senhor, que a nossa memória nunca venha se esquecer da Tua obra redentora na cruz do Calvário. Nós não éramos Seu povo, mas pelo Teu corpo dilacerado na cruz do Calvário, o Teu sangue derramado, hoje somos co-herdeiros com Cristo. Participantes do mesmo reino. Senhor, obrigado por tudo, Pai. Senhor, nos ensine a caminhar na Tua palavra. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor.